Isso começou no final de agosto de 2020, certo? Após eu me mudar para o meu local atual. Eu moro em uma cidade pequena na Flórida. Como sempre, tudo começa pequeno, com pequenas coisas desaparecendo ou sendo perdidas, ou sentimentos estranhos acompanhados por ruídos. Na primeira semana que cheguei aqui, nunca me senti sozinho, mesmo quando sabia especificamente que estava definitivamente sozinho. Tenho 2 colegas de quarto e minha filha. Um colega de quarto atualmente fica na casa da namorada, provavelmente devido às coisas estranhas que experimentamos aqui até hoje. Na primeira noite, é claro, nada estava realmente organizado ou desembalado ainda, mas eu coloquei minha bolsa importante, com meu caderno de desenhos, carregador, maquiagem e coisas assim, no meu quarto para que eu pudesse descarregar mais algumas coisas antes do jantar. Logo me distraí e acabei organizando bastante. Normalmente, eu escuto música quando faço coisas assim, então a bateria do meu telefone estava acabando rapidamente. Naturalmente, fui procurar meu carregador na minha bolsa, mas ele não estava em lugar nenhum. Isso me deixou em pânico, dado que minha filha estava na casa da avó, fora da cidade, e aquele era o meu único carregador. Comecei a procurar por tudo no meu quarto, depois pela cozinha e pela sala de estar, os únicos cômodos em que estive. Passei quase 4 horas fazendo isso, sem sucesso. Meus colegas de quarto têm gatos, e na época em que nos mudamos, um deles tinha um cachorro, um chihuahua barulhento. Em algum momento, provavelmente por volta das 10 horas, ouvi algo cair na sala vazia do corredor da sala de estar. Pensei que fossem os gatos ou o cachorro, mas o cachorro começou a latir rapidamente. Tive que verificar, naquele ponto não queria que ele continuasse latindo, e também queria ter certeza de que nada aconteceu com ele, não queria ser culpado de qualquer forma, já que era o único em casa naquele momento. Uma vez no quarto, automaticamente vi isso, várias caixas pareciam ter sido jogadas, principalmente livros e bonecos de ação, pelo que pude ver. Então olhei mais de perto, e lá estava meu carregador, de alguma forma no meio da bagunça, em um quarto em que eu não estive. Quer dizer, como ele teria ido parar lá se eu o tivesse colocado na minha bolsa antes de chegar aqui? Vi meu colega de quarto trazer aquelas caixas. Ele até tirou seu gibi favorito para o intervalo do almoço ou algo assim. Meu carregador não estava lá antes. Na próxima noite, minhas chaves desapareceram. Ainda não as encontrei. Já se passou mais de 1 ano e meio, e me pergunto se algum dia as encontrarei. Por cerca de 1 mês, meus gatos não agiam como normalmente agiam. Por exemplo, meu gato Philip J. Fry ficaria totalmente nervoso se eu o deixasse sozinho no meu quarto. Ele literalmente chorava, miava muito alto e se arrepiava, e frequentemente encontrava os lugares mais inoportunos para se esconder. Não tenho certeza de como o tirei disso, mas sei que levou um tempo. Minha outra gata, Jingles, sempre me segue. Ela é uma gata preta quieta, gosta de dormir. Ela tem 10 anos, então é um pouco fora de caráter para ela me seguir pela casa. Avançando alguns meses, para o final de outubro, basicamente 1 ano atrás, a partir da escrita deste texto. Minha filha estava em casa desta vez, mas ela estava apagada, ela já dormia a noite toda quando me mudei, então geralmente estava dormindo até às 20 horas. Eu estava na sala de estar, assistindo TV com o volume baixo, folheando alguns livros para exemplos, tentando esboçar um desenho. Novamente, meus colegas de quarto estavam no trabalho, eu trabalho no turno do dia, eles trabalham à noite. Eu estava começando a me concentrar no meu desenho quando comecei a ouvir algo. No início, não conseguia realmente dizer o que era, então pausei o que estava na TV para ouvir melhor. Essa sensação intensa e pesada começou a se instalar quando finalmente ouvi o que era. Parecia uma criança falando e depois rindo, mas simplesmente não soava certo, muito menos parecia certo. Saí da sala de estar para o meu quarto, onde estava minha filha. Como eu pensei, ela ainda estava dormindo, não tinha se mexido. O quarto estava, na minha opinião, silencioso como em um filme de terror.
Mas nada parecia estar errado, embora a sensação na casa parecesse ameaçadora, se eu tivesse que descrever com palavras. De vez em quando estou definitivamente sozinho, tenho essa sensação de que não estou sozinho, essa sensação pesada e ameaçadora, inteiramente perturbadora, para dizer o mínimo. Uma coisa que esqueci de mencionar no início disso tudo, quando todos nos mudamos para esta casa, o zelador nos disse algo que me chamou a atenção. Ele disse que, nos últimos 10 anos em que trabalhou para esse senhorio, todos que se mudaram para esta casa específica saíram antes do término do contrato de locação. Alguns saíram tão cedo quanto 6 meses. Ele disse que viu muitos casais se separarem, pessoas ficarem muito doentes, perderem seus empregos, carros, apenas algum azar horrível, eu acho. Ou talvez tenha sido a casa. Esta história aconteceu quando eu tinha cerca de 4 ou talvez 5 anos. Quando era mais jovem, eu era filho único. Ambos os meus pais trabalhavam e frequentemente eu tinha que ir para a creche, exceto às terças-feiras, quando não precisava ir. Em vez disso, minha mãe me deixava na casa dos meus avós para cuidar de mim. Naquela manhã em particular, minha mãe se atrasou para me deixar na casa dos meus avós, que ficava a apenas alguns quilômetros de distância da nossa casa. Chegando lá, minha mãe me deixou sair, observou-me entrar na casa e então seguiu dirigindo embora. Normalmente, ela entraria comigo, mas, como estava atrasada, apenas me deixou entrar, sabendo que minha avó estava lá todas as terças-feiras para cuidar de mim. Naquele momento, fui até o sofá e sentei, esperando que minha avó descesse as escadas ou simplesmente estivesse na cozinha lendo um livro. Esperei por cerca de 5 minutos até ouvir meu nome sendo chamado do sótão. Prossegui subindo as escadas para ver o que ela estava fazendo. No pé das escadas do sótão, chamei o nome dela, mas não houve resposta. Chamei novamente, e novamente, mas ainda sem resposta. De repente, ouvi a voz da minha mãe vindo de baixo chamando meu nome. Desci as escadas para não encontrar ninguém. Lembro-me de me perguntar o que estava acontecendo. Então ouvi minha tia chamando meu nome do porão. Fui até o topo das escadas do porão, gritando o nome da minha tia em resposta. Tentei ligar a luz, mas não ficava ligada, e estava piscando, o que me assustou demais para descer. Então ouvi minha avó chamando meu nome novamente, dizendo para não descer lá. Fiquei chocado. Por que ela não tinha me respondido antes? Afastando-me lentamente do porão, corri em direção às escadas para subir até minha avó. Verifiquei todos os lugares no andar de cima e não havia uma única pessoa lá em cima. Foi quando comecei a ouvir meus primos, tias e tios todos conversando lá embaixo, na sala de estar. Sabia que isso tinha que ser algum tipo de piada, certo? Talvez uma grande brincadeira. Mas a única coisa que estava na parte de trás da minha mente era o aviso da minha avó para não ir ao porão. Enquanto descia lentamente as escadas para a sala de estar, não havia ninguém lá. Rastejei em direção às escadas do porão, enquanto ouvia a voz de uma criança que parecia com meu melhor amigo na época, lá embaixo, dizendo para vir brincar com ele. Perguntei-me por que ele estava ali, isso não era normal, certo? Então ouvi uma voz profunda e sombria dizendo: "Oh, venha, brinque." Era uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Fechei a porta com força e corri até a porta da frente. Enquanto corria, podia sentir a presença de algo atrás de mim, se aproximando. Os cabelos na parte de trás do meu pescoço se arrepiaram e arrepios percorreram meu corpo. Nunca olhei para trás. Abri a porta da frente para a rua, chorando copiosamente, enquanto minha avó subia as escadas em direção à casa. Ela não estava lá. Eu estava sozinho em casa. Pulei sobre ela, chorando copiosamente. Ela me abraçou forte e nunca me soltou até que eu terminasse de chorar. Nunca contei a ela o que aconteceu, ou a alguém, na verdade. Estava com muito medo do que poderia ter sido realmente.
Tenho 22 anos agora, ainda me perguntando o que foi. Seria um fantasma ou seria a minha mente me pregando peças? Estou aberto a qualquer teoria que você tenha, e felizmente minha avó se mudou dessa casa alguns anos depois. Nunca fui exatamente um grande crente no sobrenatural. Isso não quer dizer que eu desacredite completamente em suas histórias, mas elas eram apenas isso para mim, histórias. Isso até esse encontro que aconteceu há alguns anos e realmente virou minha percepção das atividades sobrenaturais ou criptídeas de cabeça para baixo. Tenho querido tirar isso do peito há muito tempo, então aqui vai. Eu me encontro em casa sozinho com frequência, já que todos na minha família trabalham ou vão para a escola. Sou o único com uma agenda consistente. Quando volto do trabalho, é frequente eu ser o único em casa por horas a fio. Nesta noite em particular, mamãe e papai estavam trabalhando, e minha irmã estava na casa do namorado dela. Eu estava no sofá da sala de estar, jogando um jogo no celular para passar o tempo enquanto esperava todos os outros voltarem para casa. Estava muito silencioso. Nosso único gato estava dormindo em outro cômodo e até o ar-condicionado central havia desligado. Do nada, ouvi algo se movendo do lado de fora da sala de estar, perto da nossa varanda da frente. Não dei importância de início, já que temos alguns vizinhos ao lado que não têm absolutamente nenhum respeito pela linha da propriedade e constantemente chutam ou lançam bolas em nossa propriedade. Havia uma janela voltada para onde parecia estar vindo o barulho, mas as cortinas estavam sempre fechadas, e mesmo que não estivessem, também temos um móvel na frente que cobre a maior parte daquela janela, tornando difícil mover as cortinas de qualquer maneira. Simplesmente assumi que isso vinha dos nossos vizinhos e ignorei. Rapidamente cheguei a uma conclusão diferente, pois o barulho simplesmente esperava onde estava. Se fosse uma daquelas crianças, elas teriam pegado a bola e voltado correndo para o lado da entrada de carros e para o quintal delas. Também me dei conta de que era por volta das 21 horas, então elas já deveriam estar na cama agora. Logo após fazer essas constatações e observações, começou a se mover novamente ao redor da casa e em direção à parede em que eu estava encostado. Notei que tinha passadas longas, então devia ser alto, e ouvi seus passos pesados enquanto caminhava na brita da nossa entrada. Foi aí que soube que definitivamente não era uma das crianças dos vizinhos. Comecei a presumir que era minha mãe ou meu pai chegando em casa e simplesmente queriam chamar minha atenção para que eu pudesse destrancar a porta da frente e deixá-los entrar. Então, vi a testa através da janela acima de mim. Nossa casa fica em um pequeno aclive de terra, e a única maneira de alcançar essa janela específica acima de mim era ficar com os dedos dos pés em um pequeno trecho de grama e segurar no lado da casa pelo canto para se manter firme. Dado o quão antiga é nossa casa, colocar esse tipo de peso na casa faz um rangido muito distinto com o qual estou muito familiarizado. Mas não ouvi essa pessoa pisar na pequena faixa de terra, nem ouvi o rangido do canto da casa sendo segurado, então eles ainda tinham que estar de pé na brita da entrada. Para ver a testa de quem quer que fosse isso dali, teriam que ter cerca de 2 metros de altura. Isso confirmou que não era ninguém que eu conhecia e rapidamente fiquei assustado. Com o coração começando a bater, me inclinei mais contra o sofá para ficar o mais longe possível da visão dessa coisa. Pareceu funcionar, pelo menos eu acho. Não deu nenhum sinal de me ver, e tudo que eu conseguia distinguir era uma testa escura. Não consegui dizer de que cor era, se clara ou escura, nem conseguia determinar a cor do cabelo. Na verdade, nem conseguia ver cabelo algum. Depois do que pareceu minutos, mas que na realidade provavelmente foi apenas de 10 a 15 segundos, ouvi isso se afastar da janela. Começou a caminhar mais adiante ao longo da casa, em direção à nossa varanda traseira. Eu sabia que, se essa coisa chegasse à varanda traseira, seria muito fácil para ela me ver através da nossa janela grande. Então, saí correndo da sala de estar e passei pela cozinha. Me senti seguro fazendo isso,
porque mesmo que essa coisa soubesse que estava procurando uma janela na varanda, ainda teria que olhar através da treliça que cobre aquele lado da varanda, passando por um grande balanço de varanda e através de algumas cortinas finas ligeiramente transparentes. Esperei do lado de fora do banheiro térreo, entre a cozinha e a sala de estar, onde a janela na varanda dos fundos não permitia que você visse muito. Enquanto esperava, ouvi os passos subirem para a varanda dos fundos e esperarem. Tentei ser o mais silencioso possível e não me mexer. Quem ou o que quer que fosse isso andava pela varanda dos fundos e até ouvi tentarem abrir a porta que leva à lavanderia. Felizmente, mantemos sempre essa porta trancada, já que quase nunca usamos para começar. Fiquei ainda mais aterrorizado quando de repente não pude mais ouvi-lo. Como se tivesse saído da varanda e voltado para a grama. Como não estava mais perto de uma parede para ouvi-lo caminhando, sabia que a qualquer momento ele poderia olhar através das várias outras janelas que davam uma visão clara para mim. As escadas para ir até o segundo andar ficavam bem ao meu lado, então subi as escadas às pressas e esperei do lado de fora do quarto da minha irmã. Mais uma vez, não ouvi nada por um tempo, e quando pensei que essa pessoa ou o que quer que fosse tinha ido embora, ouvi um forte estrondo metálico. Depois outro. Rastejei cautelosamente até a janela ao meu lado, onde as persianas estavam completamente fechadas, e dei uma espiada do lado de fora. Meu coração deve ter dado várias batidas. Essa coisa estava parada quase diretamente abaixo de mim e segurava a porta do porão que leva à nossa cave, totalmente aberta. Então, simplesmente soltou, deixando a porta de metal cair e bater, fazendo aquele estrondo metálico alto pela terceira vez. Com a porta fechada e não mais a obstruindo, tive meu primeiro olhar para essa criatura. Usei a palavra criatura especificamente porque isso não era uma pessoa. Era muito alta, ou pelo menos seria se não estivesse atualmente curvada, olhando diretamente para a parede. Não consegui distinguir nenhuma roupa, mas suas proporções eram estranhas. Parecia bastante volumoso, mas ao mesmo tempo eu conseguia ver claramente os ossos, que estavam pressionados contra a pele. Parecia ser completamente sem pelos também. Ele alcançou a porta do porão novamente, e assim que tive certeza de que ele não tinha me visto, fui cuidadosamente furtivo pelo corredor até o quarto dos meus pais, onde encontrei o revólver calibre .357 do meu pai, junto com a única caixa de munição que temos em casa, carregando todas as 6 balas no cilindro, apenas no caso de essa criatura entrar e eu ter que me defender. Voltei silenciosamente para a janela em que estava, mas a criatura havia sumido. Comecei a me preocupar que o meu pior cenário estivesse se desenrolando e que estivesse dentro de casa, no porão. Segurei a arma de fogo e apenas esperei e esperei. Não ouvi absolutamente nenhum som vindo do porão, e até mesmo desci silenciosamente e fui para a cozinha, que fica acima do porão, e não ouvi nada. Seja lá o que fosse, agora havia ido embora. Sai para colocar o bloco de concreto de volta que normalmente mantém a porta do porão fechada. Mantive a arma de fogo comigo. Não vi sinais dele, mas havia um cheiro muito estranho e desagradável que não sei como explicar. Depois que o bloco de concreto estava firmemente segurando a porta do porão, corri de volta para dentro, guardando a arma de fogo depois de descarregá-la. Minha mãe chegou cerca de 20 minutos depois. Nunca contei a ela, nem a ninguém da minha família sobre isso, e nunca mais vi essa criatura. Me considero sortudo por nunca ter tido um olhar mais claro sobre isso, mas mesmo o que eu vi ainda me dá calafrios quando penso sobre isso. Quem ou o que quer que fosse pode ficar o mais longe possível de mim. A casa deveria ser o lugar onde você se sente mais seguro, e naquela noite, me senti tudo, menos seguro. Há alguns meses, tive novos vizinhos se mudando para a casa ao lado da minha. Para colocar da maneira mais gentil possível, eles eram extremamente barulhentos. Como eu estava trabalhando em casa na época, o barulho constante provou ser um incômodo diário.
Era ou uma das crianças pequenas deles gritando tarde da noite ou um dos inúmeros cachorros latindo o dia todo no jardim dos fundos. Os pobres cachorros eram mantidos em gaiolas durante a maior parte do dia, então não posso culpá-los. De qualquer forma, por mais frustrante que eu achasse meus novos vizinhos e sua falta de consideração pelos outros, não sou de confronto, então tive que me acostumar com o barulho. Isso continuou por alguns meses, mas então, algumas semanas atrás, ouvi uma discussão do lado de fora. Para contextualizar, meus vizinhos eram um casal jovem com 2 filhos pequenos. Nunca falei muito com eles nos poucos meses em que moravam aqui, exceto cumprimentá-los com um oi ocasional ou boa tarde ou de passagem. O homem que morava ao lado tinha uma van branca que ele devia usar para o trabalho, e ele estava atualmente em frente a ela discutindo com um senhor mais velho. Eu podia ouvi-los discutindo sobre dinheiro no final da minha entrada. Olhei pela janela da sala de estar para dar uma olhada no outro cara, mas logo ele se afastou, claramente sem querer se envolver mais com meu vizinho. Meu vizinho então voltou para dentro de sua casa, batendo a porta da frente atrás dele. Murmurei para mim mesmo que ele parecia se orgulhar de ser o mais barulhento possível, então empurrei o pensamento para o fundo da minha mente, já que tinha trabalho para fazer. Alguns dias se passaram e comecei a perceber que a van branca que normalmente era uma presença constante na frente de sua casa não estava em lugar nenhum. Também comecei a notar que não conseguia mais ouvir os latidos diários de seus cães ou o choro tardio de seus filhos. Eu estava bastante alegre nesse ponto, agradecendo aos céus pela trégua do barulho. Apenas assumi que talvez eles tivessem ido embora de férias por alguns dias ou algo assim e que não demoraria muito para que o barulho recomeçasse. Mas o barulho não recomeçou. A casa ao lado permaneceu em silêncio. Não havia sinal de vida, mas todas as janelas da frente da casa permaneciam abertas por dias. Era assustador o quão silenciosa a casa tinha se tornado agora. Comecei a pensar que talvez a discussão do lado de fora tivesse sido com o senhorio e que eles tivessem ido embora. Na época, eu estava trabalhando completamente em casa e não tinha visto a van deles retornar em nenhum momento, nem mesmo avistado um caminhão de mudança para indicar que eles tinham se mudado. Eles simplesmente tinham desaparecido. Só que, com o tempo, comecei a ouvir barulhos estranhos vindos de sua casa. Moro em uma propriedade geminada, então minha casa está diretamente ligada à deles, e sendo um prédio mais antigo, as paredes entre nossas casas não são muito grossas. Certa noite, enquanto eu estava deitado na cama tentando dormir, comecei a ouvir um estranho som de arranhão vindo de dentro do meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa é daqueles estilos embutidos e está encostado na parede que conecta minha casa com a dos vizinhos, então a parte de trás do guarda-roupa é simplesmente a parede do quarto. Continuei deitado lá e ouvindo o barulho. Arranhão, arranhão. Isso veio novamente e comecei a entrar em pânico, pensando talvez houvesse um rato dentro do meu guarda-roupa. Sentei-me na cama e acendi o abajur da minha mesa de cabeceira. Levantei-me e caminhei até o guarda-roupa e puxei a porta aberta, com o coração batendo forte, pois realmente odeio coisas que rastejam pela casa e se escondem fora de vista. Peguei meu celular, liguei a lanterna e iluminei o interior do guarda-roupa. Verifiquei todos os cantos apenas para não encontrar nada. Eu quase suspirei de alívio, apenas para ouvir novamente. Arranhão, arranhão. Pulei para trás da porta, quase deixando cair o celular de susto. Dirigi freneticamente minha luz de volta para o espaço aberto do guarda-roupa. Eu podia ouvir meu coração batendo freneticamente nos meus ouvidos. Isso vinha de trás da parede, e o som estava ficando mais alto. Parecia que algo estava arranhando a parede. Arranhão. Eu tive que segurar um grito, prendendo uma mão sobre a boca. O que diabos estava fazendo aquele barulho? Agora era muito alto para simplesmente ser um rato. Eu estava começando a entrar em pânico, imaginando o que diabos estava acontecendo na casa ao lado. De repente, o barulho parou.
Fiquei ali por 2 minutos sólidos, prendendo a respiração na expectativa de ouvir novamente, mas o som desapareceu. Eu dormi no andar de baixo naquela noite também, com medo de acordar com aquele terrível barulho de arranhão. À medida que os dias passavam, continuei ouvindo sons estranhos vindos do lado de fora. Os ruídos pareciam se mover pela casa e muitas vezes era difícil descobrir exatamente de onde vinham. Felizmente, não ouvi o barulho de arranhar novamente, apenas o estranho baque ou o deslocamento de algum objeto, que é claro, ainda era super arrepiante. Comecei a pensar que talvez os vizinhos estivessem voltando à casa deles esporadicamente, talvez apenas para remover seus pertences, mas ainda não tinha avistado nenhum deles e ainda não havia mais barulho vindo de seus filhos pequenos ou cachorros. Eu podia ver o jardim deles se olhasse pela janela do quarto na parte de trás da minha casa. Estranhamente, as gaiolas onde mantinham seus cães ainda permaneciam no jardim. Mencionei isso porque um dia, enquanto estava trabalhando, comecei a ouvir um ruído estranho vindo da parte de trás da casa. Parei o que estava fazendo e apenas escutei. Se eu mantivesse as janelas da casa abertas, era possível ouvir os cachorros se movendo nas gaiolas e o movimento, é claro, faria com que as gaiolas se movessem e rangem. Talvez os proprietários até deixassem as portas das gaiolas abertas às vezes, acrescentando ao barulho. Sentei-me e ouvi atentamente. Podia ouvir o que parecia ser os cachorros se movendo nas gaiolas. Corri para cima e olhei pela janela do quarto. As gaiolas ainda estavam vazias. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Isso era apenas mais um incidente em uma longa lista de ruídos estranhos que continuei a ouvir ao longo de várias semanas. O pior deles aconteceu apenas alguns dias atrás, e desta vez eu realmente vi algo. Acabei de voltar para casa de uma ida ao supermercado. Estava levando minhas sacolas para dentro de casa quando percebi que a porta da frente da casa dos vizinhos estava entreaberta. Fiquei olhando para a porta por alguns momentos, esperando ver um dos vizinhos aparecer, mas a casa permaneceu quieta e não vi ninguém. Descartando como mais um daqueles estranhos incidentes, voltei a levar minhas compras de comida para dentro de casa. Quando deixei minha última sacola na cozinha e voltei para trancar minha porta da frente, a curiosidade me dominou. Voltei para fora da frente da minha casa, desci minha entrada. Virei à direita e comecei a andar timidamente pelo caminho até a porta da frente dos vizinhos. Nos poucos minutos que levei para levar minhas sacolas para dentro de casa, a porta da casa dos vizinhos havia se aberto ainda mais. Agora eu conseguia ver um pouco para dentro. Só que o que vi foi bastante assustador. A porta estava agora a meio caminho aberta, então eu conseguia ver dentro do corredor da frente deles. Os sapatos e brinquedos das crianças ainda estavam espalhados pelo chão, à esquerda da porta. Uma luz também estava acesa e o que eu presumia ser a cozinha no final do corredor. Alô? Eu chamei. Nada. Sem resposta. Tentei novamente, esperei alguns momentos, mas ainda não houve resposta. Hesitantemente, empurrei a porta da frente ainda mais para abrir. Enquanto fazia isso, uma brisa fria passou por mim e dei um pulo para trás assustado. Ao mesmo tempo, vi a porta da cozinha se abrir e juro que vi uma figura escura parada na porta aberta. Acredite, sai de lá a toda velocidade. Foi só quando voltei para minha própria casa, atrás da porta trancada, que consegui me acalmar. Afundei no chão tentando recuperar o fôlego enquanto pensamentos passavam pela minha mente em um turbilhão de caos total. Algo que você deve saber sobre mim é que, por mais que eu ame histórias assustadoras, tenho muito medo de eventos paranormais acontecendo na minha própria casa. Enquanto estava sentado lá tentando me acalmar, ouvi 3 batidas distintas na porta da frente. Congelei, sem ousar me mexer 1 centímetro. 1 minuto se passou, depois outro. Quando não houve mais nenhuma batida, ousei destrancar a porta e olhar para fora. E é claro, não havia nada lá. Até hoje, ainda não sei o que aconteceu com meus vizinhos. Ninguém na minha rua sabe.
Eles parecem ter simplesmente desaparecido um dia. Não vi a figura escura desde aquele dia e espero que continue assim. Embora eu ainda ouça ruídos estranhos de vez em quando, só espero que quem quer que seja ou o que quer que esteja naquela casa permaneça onde está.